Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 23 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 ao 26. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja, e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você sente no seu coração o desejo de abençoar essa missão, é muito simples. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu comentário na pregação de hoje e, principalmente, compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. E por que eu peço isso para você sempre? Porque a leitura que acabamos de ler, ela vai nos contar de como a igreja do Senhor foi crescendo, como o Evangelho foi se espalhando, como cada dia mais e mais pessoas aderiam à fé, não somente os judeus, mas em todos os lugares onde os apóstolos chegavam. O amor de Deus se manifestava, os milagres aconteciam, e pessoas se convertiam e aderiam à fé. E eu creio, meus irmãos, que o Senhor, Ele sempre tem um propósito em tudo. Depois que Estevão foi apedrejado, muitos ficaram com medo, muitos fugiram e se espalharam. Mas aqueles que se espalharam também conduzidos pelo Espírito Santo, para que a palavra de Deus pudesse chegar também a outros lugares. E foi isso que aconteceu. Alguns discípulos que foram para aqueles lugares, para Antioquia, começaram a pregar aos gregos e começaram a anunciar a boa nova. A mão do Senhor estava com eles. E através da pregação, muitos acreditaram e muitos se converteram ao Senhor. Meus irmãos, é assim que a igreja nasceu e é assim que a igreja continua a crescer, através da pregação do Evangelho, através do anúncio da palavra, através da confirmação do agir de Deus na vida daqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Vocês imaginam, meus irmãos, naquela época não haviam redes sociais, telefone, as viagens eram muito demoradas, mas havia no coração daqueles discípulos
uma sede, um amor tão grande pelo Senhor, que eles não mediam esforços. E quando a perseguição começava em um lugar, eles partiam para outro lugar, e eles iam anunciando, e pessoas iam se convertendo, e ali a igreja nascia naquele lugar, e o Senhor estava com eles, em cada passo, em cada situação difícil. O Senhor os enviava e os conduzia para que fosse testificado o poder de Deus através da vida dos discípulos. A igreja nasceu nessa caminhada de pessoas pregando, anunciando. O amor de Deus foi se espalhando. E hoje nós somos chamados a continuar essa missão, meus irmãos. Nós somos chamados a ser discípulos. Nós somos chamados a espalhar essa boa notícia onde nós estivermos. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. E a verdade é que nos momentos difíceis que nós crescemos, nos momentos de perseguição, quando o inimigo se levanta para destruir a igreja, quando Satanás se levanta para calar a voz do povo de Deus, mais nós crescemos, mais pessoas aderem à fé, e mais o nome do Senhor é glorificado e exaltado. A igreja do Senhor, ela nunca precisou do apoio dos poderosos. A igreja do Senhor sempre dependeu, única e exclusivamente, do próprio Deus, da ação poderosa do Espírito Santo, na vida dos seus discípulos, na vida daqueles que se abrem, na vida daqueles que se deixam conduzir pelo Senhor. É por isso, meus irmãos, que a igreja nunca vai morrer, porque essa igreja foi fundada pelo Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa igreja está firmada na rocha. O Senhor deixou bem claro: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São mais de 2000 anos de um intenso ataque e combate do inimigo contra a igreja do Senhor. Mas Satanás nunca vai prevalecer, porque o Espírito Santo, ele renova a sua igreja todos os dias. O Espírito Santo se move sobre a igreja do Senhor, e a palavra vai sendo proclamada, não nas grandes mídias, não na boca dos poderosos, mas através dos pequeninos, através daqueles que confiam, eu e você, que fazemos esse pacto com Deus, essa aliança, de deixar que Ele nos use. A alegria dos apóstolos, a alegria dos discípulos, era falar e testemunhar o amor do Senhor. Aqueles que foram para Antioquia, a mão do Senhor estava com eles. E através da pregação, muitos se converteram. E então os irmãos que estavam em Jerusalém enviaram Barnabé para confirmar toda a maravilha de Deus. E quando Barnabé chega e ele vê a grande obra do Senhor, ele se alegra e exorta que todos permanecessem firmes e fiéis ao Senhor, na firmeza do coração. Meus irmãos, essa é a obra do Senhor, a obra que os homens não entendem, a obra que esse mundo não compreende, a obra que vence todos os planos do inimigo. E não foi só uma, foram muitas, e vão ser muitas vezes, que aqueles que perseguem a igreja vão dizer que ela acabou, vão dizer que a Bíblia é um livro passado, que o cristianismo está desatualizado e que nesse mundo novo não cabe mais a mensagem do Evangelho. Mas essa mentira sempre vai cair por terra, porque todos os dias pessoas ouvem o Evangelho, aderem à fé e entregam a sua vida para Jesus. Todos os dias
O amor de Deus vai sendo derramado nos corações pelo poder do Espírito Santo. E enquanto mais perseguirem a igreja, mais ela triunfará. Enquanto mais combaterem o povo de Deus, estarão combatendo o próprio Cristo. E pelo poder da fé, a verdade sempre prevalecerá. E foi assim que começou. Aqueles que aderiam à fé começavam a transmitir para outras pessoas. Os apóstolos vinham, davam as orientações, deixavam ali aquela comunidade organizada, aquela comunidade com os princípios da fé, e eles iam para outro lugar, e ali começavam também um processo de evangelização. E aí nós precisamos refletir, porque sem recursos, os apóstolos fizeram coisas extraordinárias. E nós, com todos os recursos que nós temos, nós precisamos aprender com os apóstolos e ter a coragem e a ousadia de evangelizar, de espalhar o amor de Deus, de espalhar essa semente da palavra. Ontem à tarde, eu compartilhei uma reflexão sobre a alegria. O Senhor colocou no meu coração para compartilhar essa reflexão. E eu louvo o Senhor porque eu recebi ontem muitos testemunhos de pessoas que precisavam ouvir aquela palavra. E é assim, meus irmãos, que o Senhor age. Por isso nós não podemos nos calar. Por isso não podemos deixar de anunciar e de proclamar aquilo que nós vimos e ouvimos. Porque a igreja cresce através do nosso anúncio, através do simples, através dos humildes de coração. Quando Barnabé viu aquela obra, ele glorificou o Senhor. E então foi ao encontro de Saulo, e ali permaneceram 1 ano, trabalhando juntos naquela igreja, instruindo e levando o amor de Deus, e deixando estabelecido ali a igreja triunfante. E foi pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Quanta alegria nós carregarmos esse título de cristãos. Mas também quanta responsabilidade nós temos de honrar esse nome. Os apóstolos, os discípulos, honraram esse título de cristãos com a própria vida. Eles não cansavam, eles não paravam, eles não se intimidavam com as perseguições, mas eles lutavam fielmente. E enquanto mais eram perseguidos, mais o Espírito Santo os enchia de força e de coragem. E essa palavra hoje é para nos encorajar, porque infelizmente nós cristãos perdemos muito tempo ao invés de nós evangelizarmos, ao invés de anunciarmos o amor de Deus para as pessoas. Muitos estão brigando entre si, muitos estão perdendo tempo, debatendo, um criticando o outro, e deixamos de dar esse testemunho de conversão, de transformação, de mudança de vida. E eu quero dizer isso hoje para você, em nome de Jesus. Não perca tempo discutindo com irmãos de outras igrejas. Não perca tempo querendo debater e convencer alguém. Use seu tempo precioso para evangelizar. Use o seu tempo precioso para falar de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. É assim, meus irmãos, que nós vamos crescer cada dia mais. É assim, fazendo esse trabalho, levando a palavra de Deus, é que mais e mais pessoas vão aderir à fé, porque não existe outro caminho, não existe outra porta para nós chegarmos aos céus. Nós temos que passar por Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas aí você pode me dizer: Paulo, eu não tenho essa facilidade de falar. Sim, você pode não ter a facilidade de falar, às vezes até coisas espontâneas.
Mas lembra do que o Senhor já fez na sua vida. O seu testemunho é um motivo de conversão para outras pessoas. Você não precisa falar dos outros, fale de você. Fale do que Deus tem feito na sua vida. Fale da sua experiência com Deus. A partir do momento que você começou a ouvir a sua palavra e alimentar dela todos os dias. Fala de como você era antes de Deus e como você é hoje. Testemunhe aquilo que Deus já te transformou, aquilo que a sua vida já mudou e aquilo que a sua vida ainda vai mudar, porque o Senhor é contigo. E através do seu testemunho, por mais simples que seja, você pode ter certeza absoluta. Pessoas serão tocadas. O amor de Deus vai tocar os corações. Meus irmãos, esse é o tempo. Esse é o momento. Evangelize a sua família. Evangelize seus colegas de trabalho. Evangelize seus vizinhos. E deixe principalmente que a sua vida seja um testemunho fiel daquilo que o Senhor pode fazer na vida de todos aqueles que o buscarem. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, mais uma vez bendito, glorificado e exaltado seja o seu nome, por confirmar na palavra de hoje que o seu amor é para todos. Obrigado, Senhor, pela ousadia, pela coragem dos apóstolos. Obrigado, Espírito Santo, por conduzir aqueles homens no testemunho fiel da sua palavra, na pregação poderosa, na pregação ungida, que movia os corações ao arrependimento. Obrigado, Senhor, porque quantas e quantas vezes o inimigo já tentou calar a sua igreja, mas essa igreja é sua, e sobre ela o inimigo não tem poder, sobre ela as portas do inferno nunca prevalecerão. E nós continuaremos, Senhor, nós continuaremos. Por isso, encoraje o seu povo, tira mais uma vez o medo, a vergonha, tudo que nos impede de falar e de testemunhar o seu amor. Que sejamos curados, libertos, para que através do nosso testemunho, outros que estão à beira do caminho possam tomar a livre decisão de voltar para o Senhor e fazer parte desse rebanho. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.